E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Pra gente finalizar o que a gente tá estudando agora desse período do módulo, né, dessas mudanças que aconteceram, principalmente na virada do século XVIII para o XIX, toda essa mudança que acontece durante o século XIX e como ela vai influenciar o início do século XX, nós vamos falar aqui sobre dois momentos específicos da história hoje. Um é a Primavera dos Povos, que vai acontecer em determinados lugares ali da Europa, mas vai refletir em praticamente toda a Europa, e o outro são as modificações que vão acontecer dentro do próprio Estados Unidos, principalmente a Guerra de Secessão e o governo de Roosevelt logo em seguida, depois da Guerra de Secessão. Vamos começar primeiro falando da Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, primeiro movimento primavera, e vão acontecer outros, bem recentemente, ali no início de 2014 e se estendendo até 2016, teve a Primavera Árabe. Só que o que a gente vai focar aqui, a Primavera dos Povos, vai acontecer, tem início ali na França, justamente ainda como resquícios daqueles ideais que ficaram da Revolução Francesa, e vai se expandir para alguns lugares. A gente vai ter ali principalmente Grécia, Viena, né, na Prússia, a Hungria e as costas ali da Sardenha, da ilha de Sardenha e todas as ilhas ao redor, passando por processos de modificação política e social. A ideia de primavera, a expressão primavera, traz justamente essa ideia de trazer novas cores, de trazer novos ares para o que seria o cinza, o frio do inverno. Nesse caso aí, o inverno foram todas as decisões, né, é encarado aí como que o inverno fosse as decisões que foram tomadas no Congresso de Viena, que davam um poder ainda maior para os estados absolutistas. A Primavera dos Povos vinha para quebrar com isso. Então, durante aproximadamente uma década ali, se espalhando por toda a Europa, houveram essas tentativas de modificação total. A ideia era diminuir, né, os poderes absolutistas e fazer com que o povo, as pessoas, né, a massa, conseguisse ter mais representatividade e conseguisse ter voz dentro de toda aquela movimentação social. O que de fato a gente pode dizer sobre o processo de Primavera dos Povos é que, efetivamente, em nenhum dos países vai dar certo. A diferença aí desse momento agora da Primavera dos Povos é que a gente vai ter todas essas ideias sendo plantadas como sementes aí, e a Europa inteira, como a gente pode ver aqui nesse mapa, que eu vou disponibilizar para vocês agora, a Europa inteira, ou quase inteira, vai acabar recebendo aí influência desse processo de Primavera dos Povos. Mesmo os países onde não aconteceu nenhum processo relacionado à Primavera dos Povos, acabam recebendo influência dessas ideias depois, e aí o seu governo acaba sendo modificado de alguma forma, o que é bem interessante. O outro ponto que nós vamos falar hoje é justamente sobre as mudanças que acontecem dentro dos Estados Unidos. Vamos começar aqui a partir da Guerra de Secessão. O que foi a Guerra de Secessão? Primeiro a gente precisa relembrar. Os Estados Unidos conseguem a sua independência ali, né, no século XVIII, na viradinha do século XVIII para o XIX. Durante todo o século XIX, por todas as decisões que são tomadas, os acordos que os Estados Unidos vai fazendo com outras nações, os Estados Unidos acaba se tornando já o país, né, mais rico, mais influente, mais industrializado de toda a América. Então, se a gente for pegar todo o mundo conhecido, o novo mundo, né, agora fazendo parte do mundo conhecido, Estados Unidos, todos os países colonizados pela Espanha e Brasil, colonizado por Portugal, de todo esse contexto aqui, os Estados Unidos já era o país mais rico, mais influente, mais industrializado. Ele já ditava as relações comerciais e as relações, em aspas, aí, nas relações políticas aqui do lado da América. O que vai acontecer agora é que os Estados Unidos eles vão começar a crescer de uma forma desigual. O lado do norte, que já tinha uma certa independência econômica mesmo na época que os Estados Unidos era a colônia da Inglaterra, eles vão se desenvolver muito mais rápido, industrialmente falando, inclusive. O lado sul dos Estados Unidos, que ainda era muito dependente na época da colonização, acaba tendo o seu desenvolvimento econômico muito associado ainda à agricultura e ao uso da mão de obra escrava. Então, existia um lado dos Estados Unidos, o lado norte, que já não fazia mais uso da mão de obra escrava. Inclusive, os líderes políticos daquela região eram os que defendiam a libertação dos escravos em toda a América. E no sul, o desenvolvimento econômico ainda precisava do uso da mão de obra escrava. O que vai acontecer?
Abraham Lincoln chega no poder, é eleito presidente. Ele é do norte, ele defende a ideia aí de abolição dos escravos e isso vai fazer com que o choque entre sul e norte dos Estados Unidos seja inevitável. Né? Durante muito tempo vai ter invasão de território, vai ter as tentativas, né, de domínio, vários assassinatos. É muito violenta a Guerra de Secessão. O que vai acontecer é que no final, né, o lado norte acaba ganhando. Então vamos entender o que gera a Guerra de Secessão. O ideal de desenvolvimento econômico, principalmente porque o norte dos Estados Unidos defendia a libertação dos escravos, enquanto o sul dos Estados Unidos defendia o uso da mão de obra escrava, porque isso era importante para eles. No final das contas, o norte vence. Roosevelt é tido aí como o líder, né? É colocado para os Estados Unidos, implantado para os Estados Unidos todo o território, a proibição do uso da mão de obra escravo, mas isso não é o fim da história, porque acaba que Abraham Lincoln acaba sendo assassinado por um membro sulista. E isso dá início aí a alguns movimentos. Por que ele é assassinado? Esse membro sulista, ele faz parte de uma cúpula, um pequeno grupo ali, que estava no início, mas que vai se tornar muito famoso depois, chamado Ku Klux Klan. É difícil até pronunciar. Vocês já devem ter ouvido falar, né? É um grupo racista, eles perseguem negros, inclusive dizem que, a todo momento dizem que ainda não acabou, que o grupo vive hoje numa forma no submundo, mas que ainda existem membros do grupo. Oficialmente dizem que o grupo já foi banido já há umas boas décadas aí. Mas aí, os ideais dos membros do KKK, né, o KKK, é justamente matar, assassinar todos os negros. Mas, peraí, Abraham Lincoln não era negro? Mas Abraham Lincoln era o presidente, o principal líder dos Estados Unidos e defendia a liberdade dos negros. Tá aí, então, por que ele foi associado, né, como alvo aí do Ku Klux Klan? E acaba que, após seu assassinato, né, se deflagra e mais uma vez generaliza por todos os Estados Unidos toda essa guerra racial, toda essa guerra aí entre ideais, inclusive, e mais uma vez começa ali uma guerra civil dentro guerra dessa vez aqui entre aspas, né, mas esse atrito, esse conflito civil ali dentro dos Estados Unidos. O próximo governo, e é importante a gente falar dele, o que vai suceder depois é justamente o governo, agora sim, de Roosevelt. No governo de Roosevelt é implantado o Big Stick. O Big Stick ele já vai ser pensado justamente dentro desse processo de reconstrução dos Estados Unidos, né? Quando acontece todo esse problema, essa guerra civil aí, principalmente depois da Guerra de Secessão, os Estados Unidos ele acaba ficando com várias regiões do seu território danificadas e a sua economia ela é bem, vamos dizer assim, afetada. A ideia da reconstrução, né, é de justamente restabelecer uma grande economia, agora com o lado sul também desenvolvendo, porque depois da Guerra de Secessão, a região sul dos Estados Unidos também vai entrar num processo de desenvolvimento, que é bem interessante para eles. No governo de Roosevelt, a ideia era fazer com que os Estados Unidos se tornasse a grande potência que hoje em dia, né, que nós conhecemos hoje em dia, ele só que não se sabia se ele alcançaria isso naquela época. A ideia do Big Stick é justamente fazer uma política externa agressiva, né? Essa é a definição do Big Stick, uma política externa agressiva. Como funcionaria essa política? Os Estados Unidos dominariam toda a América Latina, e isso aconteceu. A gente tem dois exemplos muito grandes disso. Um é Cuba, né, que eles vão ajudar Cuba a conseguir sua independência. E aí, muito depois disso, começam a utilizar Cuba para os seus próprios interesses econômicos. Inclusive, é aí que nasce a expressão de que Cuba é o quintal dos Estados Unidos, porque aquilo que não era interessante comercializar lá nos Estados Unidos, eles jogavam para Cuba. Inclusive, alguns prisioneiros, né, que eles não queriam manter em território americano, eles mandavam para prisões cubanas. Cuba se tornou um exílio, então acaba sendo associado aí a coisas ruins. O outro exemplo, outro país que acaba sendo dominado pelos Estados Unidos é justamente o Panamá, também por causa desses acordos. Tanto é que é construído o canal do Panamá para facilitar o contato entre Estados Unidos e o país, né? E acaba que os Estados Unidos se apodera ali de grande parte do que é produzido economicamente. Bom, a gente encerra por aqui a nossa análise. A gente falou sobre o Segundo Reinado, a gente falou sobre as mudanças filosóficas que aconteceram durante o século XIX e agora a gente falou sobre as mudanças de fato sociais e políticas que vão acontecendo ali
na Europa e agora nos Estados Unidos. E aqui a gente encerra a nossa análise. Já sabem como é que funciona aqui o processo. Qualquer dúvida, comentário aqui embaixo. Eu volto depois e aí tiro as dúvidas de vocês, certo? Até a próxima aula. Tchau.